Essa semana, o Jornal Nacional está apresentando uma série de reportagens sobre o futuro do planeta. Hoje, o Felipe Santana vai mostrar a batalha geopolítica entre os dois países que mais poluem, China e Estados Unidos. Você pode nunca ter ouvido falar na cidade de Zhejiang, mas tem 13 milhões de habitantes, mais do que a maior capital brasileira. É polo industrial. Está para Xangai, da mesma forma que Campinas está para São Paulo. Você teria coragem de passear numa das maiores cidades do mundo desse jeito? Quando você chega para pegar o ônibus para ir para o trabalho e percebe que o motorista não está aqui, você pensa aí, esse aqui vai atrasar. Vou sentar e esperar. Só que esse ônibus aqui é diferente. Ele não é o único na cidade líder em produção de tecnologia para o transporte coletivo, com fábricas tão gigantes que lá dentro ninguém anda a pé. Quer ver? É só esperar um pouquinho. Lá vem ele. Apertem os cintos, o motorista sumiu. Esses são trabalhadores da maior montadora de ônibus elétricos do mundo, que produzem tanto esses pequenos quanto aqueles grandes que rodam na rua, ainda em caráter experimental. Já na China, 300 desses ônibus funcionando, que já rodaram mais de 4 mil quilômetros. E o número de acidentes até agora é zero. É através de sensores e radares que os ônibus conseguem identificar os obstáculos. Eles não precisam de gasolina. Para onde você olha na China, você enxerga o programa de desenvolvimento do país. Eletrificar tudo. 70% de toda a produção de carros elétricos é chinesa. 80% dos trens são elétricos. 97% de todos os ônibus vendidos por lá também sobre duas rodas. Eu queria comprar uma de combustão, que os estrangeiros, né, eles gostam dessa de combustão. E eu queria uma também, uma rápida e tal. Só que aí eu vi que eu ia perder ela para a polícia. A polícia ia pegar de mim e eles pegam mesmo e tchau, tchau, não pega mais. O Pablo mora na cidade de Wuhan há 10 anos. As motos a gasolina são simplesmente proibidas de rodar no centro da cidade. Logo ele se acostumou. E você praticamente não gasta com bateria, né? A cada 3 dias você gasta R$1, R$1,50. Mas essa energia elétrica barata que abastece o crescimento chinês não tem nada de verde. 60% de toda a energia que carrega as motos, carrega os carros, os ônibus, é gerada por usinas que queimam carvão. Por isso, a China é o país que mais polui no mundo. A diferença é que eles têm um plano. A transição verde já representa 10% do produto interno bruto chinês. Seis em cada 10 turbinas eólicas produzidas no mundo são feitas na China. Na conta também entram as gigantescas fazendas de sol, as hidrelétricas. A diferença da China é que até muito pouco tempo eles eram um país pobre. Quase ninguém tinha carro, por exemplo. Só em 1997 que eles abriram a primeira montadora em larga escala. Metade americana, metade chinesa. O Ronaldo era executivo dessa empresa. E na opinião dele, essa eletrificação chinesa não tem nada a ver com o meio ambiente. A China tomou uma decisão consciente de que ela não tinha autonomia para ter uma frota a combustão, então ela não tem os recursos de petróleo suficientes para a frota que ela tem, e decidiu investir na eletricidade. O Fernando Vale é analista do mercado de energia. A China ainda é a maior importadora de petróleo, está crescendo como importadora de gás natural liquefeito e é uma grande consumidora de carvão. Então, é menos a ver com a parte renovável e as emissões e muito mais a ver com continuar crescendo o parque industrial do país. 72% de todo o petróleo que a China consome é importado. É uma realidade muito diferente da americana.
Em 27 de agosto de 1859, foi furado o primeiro poço de petróleo comercial do mundo, no estado americano da Pensilvânia. Foi aqui que nasceu o petróleo como conhecemos hoje. Substituiu os músculos e o carvão, principalmente porque era mais barato, para movimentar carros, aviões, fábricas. E depois, plástico, fertilizante, remédio, eletrônicos. O ouro negro. As petroleiras americanas se tornaram multinacionais. Começaram a abrir poços pelo mundo. México, Colômbia, Venezuela, Oriente Médio. O Departamento de Estado americano servia como um advogado dos Estados Unidos pelo mundo, pavimentando o caminho para que as concessões ocorressem sem problemas. Assinando tratados, construindo bases militares e alianças estratégicas. Arábia Saudita. Os americanos construíram toda a infraestrutura. Oleodutos, terminais de exportação e a Marinha Americana garantia a segurança nas rotas. Em 1974, a jogada de mestre veio no encontro secreto. Em troca de armas e proteção militar, os sauditas aceitaram comprar e vender usando apenas uma moeda: o dólar americano. Logo, todas as transações de petróleo do planeta eram obrigatoriamente feitas com a moeda americana. Foi o começo da era que dura até hoje, a era do petrodólar. Transações em dólares têm que obrigatoriamente passar pelos bancos americanos em Nova York. E qualquer país que quisesse comprar petróleo tinha que ter poupança em dólar. Muitos países tiveram que pegar um empréstimo com condições favoráveis aos americanos. Não é brincadeira o poder que o petróleo teve para dar para os americanos o poder que eles têm hoje. Todas as transações em petróleo são feitas em dólar. O petróleo é precificado em dólar e tem essa correlação entre o preço do petróleo e o dólar. Os Estados Unidos têm esse controle monetário. Foi o nascimento do mundo em que vivemos. Mas o mundo em que vivemos está mudando. E as mudanças climáticas que nos assustam no dia a dia têm outras consequências na economia que a gente ainda não consegue nem calcular. Estamos na Groenlândia, uma ilha bem gelada perto do Polo Norte. O inverno aqui é tão bravo que o mar congela. E aí a Groenlândia toca o Canadá de um lado e a Islândia de outro. Ou pelo menos era assim. A Groenlândia aquece 3 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Isso está mudando totalmente a importância de portos como esse aqui. Porque antigamente todo esse mar congelava. Agora, mesmo no inverno, os navios conseguem parar. Isso vai abrir rotas comerciais como nunca foram vistas na história, cruzando o Mar do Ártico. Numa perspectiva de mercado, é uma mudança positiva, porque a rota da Ásia até a Europa vai encurtar. Bjorn Lombeck é analista político, estuda as mudanças climáticas na Groenlândia sob uma perspectiva econômica. Há 20 anos, a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Mas hoje, vemos navios de cruzeiro chegando perto. Por muito tempo, os Estados Unidos ignoraram o Mar do Ártico, porque ele não está na rota do petróleo e estava sempre congelado. Mas agora, a China vê essa passagem como uma alternativa para chegar de forma muito mais rápida à Europa. E o gelo derretendo na Groenlândia facilita o acesso à mineração de minerais raros para fazer baterias, por exemplo, para carros elétricos. A disputa ali ficou tão acirrada que o presidente Donald Trump ameaçou esse ano anexar a Groenlândia ao território americano. Ou seja, a realidade climática é estratégia política e até ela depende do petróleo. Mesmo quando a gente for para mineração de terras raras ou outros componentes para baterias, o petróleo vai ser necessário. Na China, a tentativa de reduzir pelo menos o carvão tem dado seus primeiros resultados. Quando eu vim para cá, tinha muita poluição. Eu lembro de um dia que eu saí na rua
e eu parei, fiquei em choque assim, porque estava amarelo escuro. Aí eu olhei assim, parecia o fim do mundo. É visível assim que a poluição baixou. Mas por baixo do verniz da eletrificação, ainda é o país que mais polui no mundo. Quase a metade de todas as emissões de gases causadores do efeito estufa vem da China e dos Estados Unidos, que agora competem pela nova fronteira. É o que a gente vai tentar descobrir na reportagem de amanhã. Você viu aí, Felipe Santana percorreu o mundo para mostrar esse descompasso entre geopolítica, tecnologia e urgência climática. E agora você está em Belém, Felipe, para falar de ação, do que dá e do que é fundamental fazer agora. Então, conta pra gente, por favor, o que você viu e o que vai acontecer por aí amanhã. Mais uma vez, boa noite. Boa noite mais uma vez, Trali. Boa noite a todos. O que a gente viu nessas viagens pelo mundo é que as mudanças climáticas já são uma realidade diferente em diversos países. A gente viu as geleiras derretendo na Groenlândia. A gente também viu rios que sobem rapidamente sem avisar, causando grande destruição. E, ao mesmo tempo, a gente vê países que se negam a acreditar nas mudanças climáticas e disputas econômicas que estão no meio disso tudo. Então, aqui em Belém, amanhã a gente tem o segundo dia da cúpula de líderes em que a gente vai ouvir muitos desses chefes de estados que têm vários interesses em jogo. E também o presidente Lula faz uma roda de conversa sobre transição energética com esses líderes. Quando que a gente vai deixar de queimar carvão e petróleo e vai começar a usar fontes de energia renováveis? Que é, inclusive, o tema da nossa reportagem de amanhã, em que a gente fala sobre inteligência artificial. A gente sempre vai precisar de mais energia se a gente continuar desse jeito. Ou seja, até amanhã, Trali.